guys, I'm teacher Renata and we are still learning how to teach children. Today we will talk about little kids. No caso do Little Kids, a gente não tem uma tradução literal, mas são crianças bem pequenas, porque a BNCC ela faz algumas organizações, que é bebês, que a gente viu. Também ela trabalha com crianças bem pequenas, que é o vídeo de hoje, e crianças pequenas. Então, no nosso caso, a faixa etária que a gente vai abarcar na nossa fala hoje são crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Então, quem já teve criança em casa, quem já trabalha com criança sabe que essa faixa etária existem muitas variantes, é muito variado o desenvolvimento, a cognição, as aprendizagens e as ações que essas crianças fazem. Mas, em geral, essas crianças já estão se reconhecendo, já identificam o próprio corpo, o próprio espaço que habita no mundo e o espaço do outro. Então, a partir disso, a gente vai falar um pouquinho sobre práticas do ensino de inglês. Então, a gente vai falar do tempo, então a gente sempre está falando aí das atividades com relação ao tempo, da rotina e os conhecimentos curriculares, que também é uma fala muito recorrente, porque é importante vocês entenderem que a gente está tratando de currículo, também está tratando de conhecimentos curriculares que a aula de inglês vai abarcar na prática. E vamos começar a tratar das brincadeiras. Um pouquinho dos jogos e as brincadeiras são coisas diferentes, mas a gente vai focar aí que agora a criança já interage num nível de brincar realmente. Então, a prática do ensino de língua inglesa vai estar muito voltado e vinculado ao ato de brincar, e não só de interagir, de ouvir as palavras. Bom, quando a gente fala de tempo, a gente está falando, nós estamos nos referindo à capacidade de concentração que a criança vai ter nesses períodos. É claro que a criança, numa bela tarde, começou a se concentrar mais ou menos. Não é assim, isso vai sendo moldado, isso é flexível, isso vai sendo construído com o tempo. Então, você vai sentir a característica da turma que você está atendendo, das crianças com quem você está trabalhando, para identificar qual é o tempo de concentração dessas crianças. Num segundo momento, é extremamente importante lembrar que essas crianças passaram a usar a linguagem oral, elas estão falando. Então, a partir desse momento, dessas faixas etárias, e é claro que você vai respeitar o desenvolvimento da criança, a troca da experiência oral vai ser muito grande. Então, give me a kiss. What's your name? I love you. Então, pequenas frases, pequenas palavras vão sendo introduzidas ao vocabulário da criança que está se ampliando, tanto na língua materna, na língua nativa dela, quanto nessa língua com a qual ela tem contato desde bebê. Por isso que é possível e é importante que a criança tenha contato com a língua inglesa desde muito cedo. Percebam que a partir desse momento a gente está falando de um tempo de concentração um pouco maior e de oralidade. Você vai manter uma rotina muito própria da sua aula, com uma música. Nessa turma de crianças de 2 anos, 2 ou 3 anos, a gente tem como música tema Twinkle, Twinkle, Little Star, ou Fly, 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 My Butterfly, ou e qualquer música que você optar dentro de uma linguagem infantil e que chame a atenção das crianças. Além da sua rotina de introduzir a aula, de trabalhar o início da aula, você vai ter uma experiência muito própria. Então, além do tempo, desse tempo que a gente está tratando de concentração, você vai pegar um elemento curricular dessa faixa etária, esse elemento curricular proposto pela BNCC, proposto pelo currículo da região que você trabalha, você vai integrar ele à sua aula. Então, por isso, você vai acrescentar outras práticas. E começa aí uma coisa muito interessante, que é introduzir uma brincadeira com a criança. Então, o jogo das cores, vocês podem transformar aquele alerta que a gente conhece em português num alerta em inglês.
Então você vai ensinar o nome das frutas, você vai fazer uma salada de fruta com as crianças, você vai mostrar cards para as crianças com essas frutas e nomear elas para em seguida fazer o jogo, fazer a brincadeira lá fora. Você vai fazer uma caça ao tesouros, você vai search something, we need to find the pineapple. Então a gente, for example, então você vai esconder o pineapple e você vai colocar pistas imagéticas aí. Então você vai colocar uma door, que é a door da sala, então eles vão ter que ir até a door da sala e pegar a próxima pista, e você vai ter uma outra foto que é o escorregador, que é o parque da escola, e aí lá vai ter outra pista que é uma outra sala, que é o bedroom, que a outra pista vai levar até a kitchen e pronto, achou o pineapple. Então tudo isso dentro da escola vocês vão fazer uma introdução de jogos e brincadeiras utilizando as frases. Além disso, como as crianças já estão inseridas com a oralidade, existe uma coisa muito bacana, que é a capacidade delas de falar, de expressar. Então a rotina que você vai ter com essa turma, ela vai ser mais longa, do hello, how are you, I'm fine, I'm happy, I'm not okay today, I'm feeling bad, I'm great. Então você vai ensinando e introduzindo novas maneiras de se relacionar e de oralizar o inglês na aula de inglês. Como ele já está tendo contato, como isso já é uma coisa muito forte nas aulas e dentro da sua proposta, você vai poder utilizar cada vez mais elementos disso na sua aula, e as crianças vão ampliando o uso, o vocabulário e a identificação das estruturas da língua inglesa. Então é muito importante você utilizar as estruturas gramaticais, você utilizar frases, contar, falar o nome das coisas, nomear as coisas em inglês, o uso social das coisas acontecerem em inglês, o equivalente do português, ok? Então aí você passa a estimular fortemente o uso da linguagem oral para a aprendizagem da língua inglesa. Sempre lembrando dessa prática curricular que está inserindo. Então você vai, na sua aula, ensinar elementos do currículo, identificando o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento da criança. Perceba que você vai estar cada vez mais enriquecendo o conteúdo, o vocabulário, ampliando as práticas. Então não é só chegar na sala das crianças com 3, 2 anos e fazer uma coisa repetitiva, papagaiada. Não, você não está papagaiando para dar aula de inglês. Você está inserindo o inglês dentro de um significado, um conteúdo, um currículo que a criança já vem trabalhando.